E o São Paulo está perto de anunciar a renovação de jogador super importante do elenco. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o São Paulo, em relação ao centro de treinamento em Cotia, que não anda dos melhores, e fala também sobre um bilionário disposto a comprar o São Paulo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o São Paulo encaminhou a renovação de contrato de Luciano, jogador super importante, um dos mais antigos do elenco, desde 2020 no tricolor. Luciano tem contrato apenas até 31 de dezembro, existia preocupação no Morumbi com a possibilidade dele assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça. Ele poderia assinar esse pré-contrato em julho, se mudando de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr riscos, Rafinha e Rui Costa aceleraram o processo de renovação. Ainda não há assinatura de um novo vínculo, mas está tudo encaminhado. Rafinha vai ter a extensão de seu contrato por mais uma temporada e fica no São Paulo pelo menos até dezembro de 2027, com um belo reajuste salarial. Dá para dizer que o Luciano, enfim, vai ultrapassar a marca de R$1 milhão por mês de salário. Jogador que é protagonista no tricolor e tem um trunfo em relação aos demais. É um cara que praticamente não se machuca. Mesmo nos anos em que o São Paulo sofreu todas as lesões do mundo, quase sempre quem esteve à disposição era o Luciano. Temporada atual de 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. A primeira assistência na vitória contra o Grêmio, 2-0. Para o tricolor paulista na noite dessa quarta-feira no Morumbi, diante de 18 mil pessoas, resultado que levou o São Paulo à liderança do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Bahia. São Paulo e Bahia têm 7 pontos em 9 possíveis. Só para completar, registrar que o São Paulo também segue tentando renovar o contrato do Marcos Antônio. Conversas um pouco mais complicadas, mas existe enorme expectativa de que esse contrato seja reajustado muito em breve. E tem mais uma polêmica no São Paulo. A controvérsia do dia diz respeito ao estado do centro de treinamento de Cotia, onde os atletas da base estão. Vale a lembrança de que o São Paulo faria sua pré-temporada, time principal, em janeiro em Cotia, mas depois de 3 atividades por lá, Hernan Crespo pediu e acabou sendo atendido. Toda a pré-temporada acabou sendo realizada no CT da Barra Funda. Tudo por causa da condição do gramado reservado para o time principal no mês de janeiro, além de uma série de outros problemas estruturais. O banco de reservas, por exemplo, estava escorado em uma madeira, as placas de publicidade rasgadas e quebradas. São Paulo também tinha em seu centro de treinamento um enxame de abelhas enorme. Todas essas informações foram divulgadas nas últimas horas pelo GE. Importante contar que o São Paulo se justifica por conta dessas condições, alegando que fez uma série de melhorias no centro de treinamento e deixou para fazer por último as mudanças no gramado utilizado pelo time profissional. Só para completar em relação ao tricolor, contar que mesmo diante de toda a confusão dos últimos dias, São Paulo anunciou de forma oficial seu novo uniforme produzido pela New Balance. Muitos torcedores e conselheiros do São Paulo entendendo que esse uniforme fere o estatuto do clube. E tem bilionário palmeirense prometendo comprar o São Paulo. João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, garantiu que tem a intenção de adquirir a SAF tricolor. Abre aspas para o empresário: a gente tem uma proposta para o São Paulo e eles vão adorar. Nós vamos comprar o São Paulo, afirmou o Adib em uma entrevista nas últimas horas. Importante registrar que o Adib é palmeirense fanático. Ele inclusive já patrocinou o Palmeiras via CIMED. Outro episódio curioso da vida dele, o Adib já teve uma McLaren, um dos carros mais caros do mercado, e nessa McLaren ele colocou o escudo do Palmeiras bem no capô, para chamar ainda mais a atenção. Hoje, o patrimônio estimado do Adib é de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ele ocupa a posição 86 entre os homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. O grande problema é que o São Paulo não é uma SAF para ser comprada e não existe nenhum movimento interno do presidente Harry Massis e dos conselheiros para que o tricolor se transforme numa SAF. Então, a grande verdade é que se você, São Paulino, foi impactado por essa notícia, saiba que é quase impossível dela virar realidade. Mas seria curioso um palmeirense assumindo o São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário
e avalie, beleza? Ah, só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo tenta nos bastidores a renovação do contrato com o Marcos Antônio, lhe oferecendo um belo reajuste salarial para evitar qualquer possibilidade de perda do atleta para o Flamengo na metade do ano. Em relação ao lançamento da camisa, ainda não há uma data definida, mas o São Paulo assegura que não há como mudar a camisa que foi produzida pela New Balance e que tem rendido tanta polêmica. Hora de falar sobre o Santos, que quer 83 milhões de reais para vender Rollaser. Jogador que recentemente foi alvo de especulações no São Paulo. Já contei para vocês que não existe nenhuma chance de o tricolor contratá-lo. O novo interessado é o Boca Juniors. E a imprensa argentina foi quem noticiou que o Santos pediu 16 milhões de dólares ou os 83 milhões de reais que eu já citei. Importante registrar que o Rollaser chegou a conversar por telefone com o Riquelme, ex-jogador dos maiores da seleção argentina e hoje homem forte do futebol do Boca Juniors. Rollaser demonstrou vontade em jogar no Boca Juniors, até porque no Santos ainda não vingou. Mas, diante dessa pedida gigante, o negócio está interrompido. Vale a lembrança de que quando compra, o Santos desembolsa 11 milhões de euros. Ah, só mais uma sobre o Boca Juniors. O clube argentino também desistiu de Cetré, assim como já havia acontecido com o Atlético Paranaense. Mais uma vez, o Cetré foi reprovado nos exames médicos, problemas cardíacos e também em um de seus joelhos. Nicola, você não acha que o meio de campo com Alisson, Danielzinho e Marcos Antônio São Paulo não teria uma saída de bola com mais qualidade? Com muita qualidade. Muita qualidade. Faltaria um pouco de estatura, né? Porque Danielzinho e Marcos Antônio são bem baixos, o Alisson é só um pouquinho mais alto que ambos. Mas a verdade, Francisco, é que o Crespo não quer trabalhar com o Alisson, tá? Não sei o porquê. Marcelo Souza, Leonardo Prieto, Nicola Souza falou que o São Paulo tem negociação avançada com um meio experiente. Você venderia o Marcos Antônio para ter o Marcos Leonardo? Venderia. Se fosse a possibilidade de ter o Marcos Leonardo pelo Marcos Antônio, sim. Mas eu acho que essa conta não bate, né? Só se o Al Hilal quisesse o Marcos Antônio e fizesse um bem bolado, eu fecharia. Eu acho mais difícil você encontrar alguém como Marcos Antônio. Não. Acho mais difícil você encontrar alguém como Marcos Leonardo do que alguém como Marcos Antônio, mesmo respeitando o ótimo momento do volante tricolor, tá bom? O Luiz Santos perguntando sobre Alan Guimarães no São Paulo. Alan Guimarães é o Alanzinho, jogador revelado na base do Palmeiras, com passagem no Moreirense. Ele tem contrato só até junho e está buscando novas alternativas por lá. A tendência é que o Alanzinho se mude para um clube maior em Portugal, tá? São Paulo assegura que nunca teve interesse. Nicola, o Crespo deve utilizar o Luciano de 10? Qual a sua opinião? Acho que o Luciano, por mais que muita gente não goste dentro do clube, porque ele é meio chatinho, o Luciano é excelente alternativa para o São Paulo. Eu o manteria jogando na posição dele. O João Pedro Souza, é verdade que ofereceram 6 milhões de euros pelo Ferreirinha? Vamos tentar descobrir. Scarpa segue descartado? Resposta de uma fonte no São Paulo, 100% descartado. Eu respondo isso porque durante a live alguém falou, ouvi que o Scarpa estaria voltando, estaria mais perto de jogar no São Paulo, dá para cravar que não, tá? Ferreirinha tem proposta de 6 mil de euros. Roberto Queiroz escreve o seguinte, você não tem vergonha da sua participação na Record? Não tenho não, Roberto. Eu fui perguntado sobre tudo que estava acontecendo, uma entrevista de 15, 20 minutos, e eu expliquei todos os bastidores da queda do Casares, ele se antecipando e renunciando para não sofrer o impeachment. Deixei bem claro, durante esse papo de quase 30 minutos, não sei quanto, 20, 30 minutos aqui no escritório, que eu entendia o impeachment dele, eu acho que ele precisava sair por tudo que aconteceu no São Paulo, mas contei que houve uma conspiração para tirá-lo. Membros da oposição gastaram 400 mil reais para comprarem áudios que foram vazados na imprensa para despertar a opinião pública sobre tudo que estava acontecendo. Então, houve uma conspiração para a saída do Júlio Casares. Isso não quer dizer que ele não merecia cair, tá? Essa é a grande diferença. Muita gente fazendo confusão. Então porque houve conspiração ele não tinha que cair? Não. O Júlio Casares mereceu cair por tudo que foi construído por ele e a sua diretoria. Mas houve uma conspiração que resultou na saída dele. Beleza? Mesma pergunta da Kátia Claudino. A Kátia e o Leandro querendo saber sobre o Marcos Leonardo no São Paulo. Não vai rolar, tá?
não tá dentro das condições financeiras do São Paulo. Sobre o Flamengo, muita gente especulando, vi que o Pilhado contou que se dependesse do jogador, ele fecharia com o Flamengo. O Flamengo não tem a intenção de contratar o Marcos Leonardo, tá? Por entender que no ano passado existia um acordo meio encaminhado e o Marcos Leonardo se desfez da possibilidade de ir para o rubro-negro. Na sua época de adolescente. Boa noite, mestre. Concordo com os conselheiros do Tricolor quanto ao cumprimento do estatuto referente à nova camisa. Grande abraço. Então, em poucos minutos de live, vocês já perceberam que há opiniões diferentes, né? Tem gente, como o Severino, imaginando que essa é uma grande besteira, tem gente também defendendo que o estatuto precisa ser cumprido. Só vou colocar a camisa do São Paulo. São Paulo, só para vocês, quem ainda não viu, ninguém, todo mundo, vocês não são obrigados a já terem visto, né? Vamos ver se a gente consegue achar uma camisa aqui, eu já mostro para vocês, tá bom? Então tá aqui, ó, nova camisa do São Paulo. Vocês percebem, que sai para lá, rapaz, que o escudo corta as linhas, o que o estatuto não permite, e também, isso que me contou foi até um membro do canal do Nicola, as linhas elas têm os tamanhos estabelecidos e essa camisa não estaria respeitando, tá? Então é isso. O Johnny Cell, Nicola, falaram que o São Paulo fechou com o Scarpa. Na semana passada eu tinha perguntado para o Rui Costa se havia alguma negociação e ele descartou esse nome. Vou até mandar mensagem se houve alguma atualização nesse sentido. 6. É o número 4. São Paulo não vai contratar nenhum reforço. Tanta coisa para discutir e vem discutir camisa. Pois é, bora explicar essa treta da camisa. Eu já mando mensagem também para uma fonte do São Paulo para perguntar se ainda chega alguma contratação. O São Paulo não divulgou, né, mas vazou uma suposta camisa número 1 do São Paulo para 2026. E a camisa produzida pela New Balance, que estava prestes a ser lançada, ela traz o escudo do São Paulo rompendo as linhas, aquelas listras, e as listras fora do padrão. Muita gente no São Paulo incomodada, dentro e fora do tricolor, conselheiros, enfim, tá rolando um baita debate para saber se essa camisa vai ou não ser utilizada. Deixa eu mandar mensagem para uma fonte são paulina. Deixa eu perguntar sobre essa camisa e vou perguntar também sobre reforços. Passando para saber se ainda pode chegar reforço no tricolor nessa semana. Vamos tentar estabelecer como prazo essa semana para que a gente possa. E agora eu vou mandar mensagem também para uma outra pessoa para saber sobre a camisa. Bom, assim que tiver respostas, já conto para vocês, tá? Matéria do Poder 360. Então, assim, a camisa está aqui, deixa eu ver se tem algum vídeo. Ela. Não, a propaganda também não, aí já é demais. Então, a camisa ela corta o distintivo do São Paulo, né? E ela fica em cima das linhas. Deixa eu tirar aqui. Vou tentar chamar outra imagem, para que vocês possam ver com mais calma, aquela coisa toda, né? Vamos lá. Ó, tirar aqui. Camisa São Paulo nova. Imagens. Ó. Bom, mas aí continuar respondendo aqui, e aí, conforme também, a gente pode mostrar ao longo do programa, não há tanta pressa em relação a isso.